Alô, amigos da Associação Espírita Paz e Luz. É com imensa alegria que mais uma vez eu estou aqui para poder refletirmos em conjunto a respeito dos ensinamentos do Evangelho e das lições que Jesus nos deixou. Para começar, fazemos uma breve prece e mais uma vez agradecemos pela vida e pela oportunidade de estar aqui encarnados ainda e de poder receber e de estudar as lições que o Divino Mestre nos deixou há 2000 anos atrás. Então, assim, agradecidos por tudo o que temos recebido, damos por aberto o nosso momento de reflexão do dia de hoje. O tema que estamos nos propondo a estudar é o Consolador Prometido. Mas antes de falar do Consolador Prometido, eu levanto uma outra questão. Quem é o Consolador? Nós, de uma maneira geral, os espíritas, e eu mesmo, algumas vezes, falando a respeito disso, disse que o Consolador é a doutrina espírita. Esclarece, consola e nos dá um rumo diferente do conhecimento da vida espiritual para nós. Mas eu diria que a pergunta é: o Consolador? Antes da doutrina espírita, o Consolador é Jesus. Então falemos um pouco deste mestre, deste amigo. Ele, há 4,5 bilhões de anos atrás, já estava aqui organizando e planificando o nosso orbe, junto a uma equipe de espíritos superiores, planejando a morada que mais tarde nós viríamos aqui para habitar. E quando, mais tarde, vieram espíritos de outros orbes, encarnaram sob o comando de Jesus, o povo hebreu, e ele, planificando isto, já nos traziam a ideia do Deus único. Moisés foi enviado por ele. Depois dele, há 2000 anos atrás, veio ele, Jesus, com provavelmente grande dificuldade para abaixar a sua vibração e reencarnar mais uma vez na Terra, mas nesta grandiosa missão de nos trazer a luz e os ensinamentos do Pai, de um Pai de amor. Então ele nos trouxe a mensagem de acolhimento, de amor indistintamente a todos os seres. Temos a carta mágma do Sermão da Montanha, onde ele então falava aos sofredores e acolhia a todos sem cessar. Curou os doentes, consolou os deserdados. E antes de partir, vejam, antes de partir, quando estava reunido com seus amigos, ele faz um anúncio. Está lá em João 14, 15 a 17. Se me amais, guardai os meus ensinamentos. Eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Então vejam que quando nós falamos da doutrina espírita, a doutrina espírita é o Consolador prometido, mas é outro Consolador, porque antes dela já veio Jesus reencarnado na matéria densa para nos trazer o ensinamento. Mais tarde, então, de acordo com o que foi planificado, ele nos envia à Terra o codificador, Allan Kardec. E ele estava no plano espiritual coordenando toda esta tarefa, todo esse trabalho. Não se identificou de pronto. Apareceu como, em primeiro lugar, como a verdade, depois como espírito da verdade,
Kardec indagava a ele, mas quem és tu? Para ti sou apenas a verdade. Mas, gradativamente, à medida que o tempo passava, nós fomos identificando quem era este Espírito da verdade. E ele, de certa forma, se revela quando nos dá a mensagem no item 5 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, onde ele diz assim: como outrora aos filhos de Israel, venho trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. E aí nós então percebemos e constatamos quem, na verdade, estava ali organizando e planificando a codificação da doutrina espírita era o próprio mestre. Estava sob o seu cuidado, acompanhando todos os espíritos que ali se manifestavam e que traziam as informações para o codificador Allan Kardec. Aliás, esta informação é confirmada por André Luiz na obra Missionários da Luz, onde ele, em determinado momento, ele fala que o Espírito da Verdade é o próprio Mestre. Então não restam dúvidas. Apesar de algumas pessoas dizerem que o Espírito da Verdade era uma falange de espíritos, certamente era um grupo de espíritos, mas todos eles sob o comando do Espírito da Verdade, que era Jesus. Então, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, nós temos as leis morais. E as leis morais deram origem à obra que nós estudamos de forma mais constante nas nossas reflexões, nos nossos estudos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vejam que o Consolador prometido, o outro Consolador, com ele nós voltamos novamente ao Consolador primeiro, que é Jesus. Quando no primeiro item deste capítulo 6, o Cristo Consolador, ele nos traz uma mensagem que diz assim: vinde a mim todos que estão aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e que sou humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então vejamos o que Jesus quis nos dizer nesta passagem. Ele estava, na verdade, nos convidando: vinde a mim, todos vós que sofreis, que estão sobrecarregados, que estão aflitos, que estão perturbados, que estão obsidiados. Este convite era para que nós viéssemos a tomar como exemplo o Mestre, o Espírito mais perfeito que esteve na Terra, conforme dizem os Espíritos na questão 625. Então, ver a liderança e a mensagem que este amigo nos trouxe, de suavidade, de leveza no seu ministério, onde ele veio minimizar os sofrimentos daqueles que os acompanhavam, mas que a sua mensagem se perpetuasse para todo sempre. Então vamos esmiuçar um pouco mais esse vinde a mim. Esse vinde a mim não significa apenas dizer, olha, Jesus, eu acredito em Jesus, 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 Jesus. Não, não é suficiente. O vinde a mim significa alguma coisa a mais. Significa ir ao seu ensinamento de amor. E quando nós falamos deste ensinamento de amor, em primeiro lugar nós lembramos do amor a Deus. Aquele amor que ele, na sua plenitude, no seu conhecimento de fé absoluta, quando se recolhia para fazer as preces, dizia, eu e o Pai somos um. Então, ir a Jesus é reconhecer este Pai de infinita bondade,
mesmo que nós não tenhamos condições de compreender a natureza íntima desse Criador, como diz no Livro dos Espíritos, na questão número 10. Ir a Jesus, neste vinde a mim, é desenvolver este amor a Deus e a nós mesmos. Desenvolver o amor pela vida, preservando esta vida que nos foi dada como uma experiência especial de aqui reencarnar e de poder crescer um pouco mais. E agora, dentro dos preceitos da doutrina espírita que nos foi trazida à luz. Porque nas outras nossas existências, provavelmente, nós não tivemos a oportunidade da doutrina e andamos por caminhos tortuosos. Jesus, no seu convite, vem e nos chama a ir este amor ao próximo, de respeitar o próximo como a nós mesmos, de amar o próximo acima de todas as coisas e, inclusive, nos ensina e nos convida a amar os inimigos. Então vejam a amplitude deste vinde a mim. É muito maior do que um simples convite para dizer eu acredito em Jesus e Jesus está comigo. Não, é muito mais. E quando ele fala em tomai o meu jugo, na verdade é uma tarefa do desenvolvimento das virtudes, é usar a liberdade que temos, mas de decidir pelo caminho reto, pelo caminho certo, da vontade de trabalhar pelo bem, do amor ao trabalho maior, que é a reconstrução de um ser novo, diferente, que por milênios andou meio que perdido no pântano da perdição, das coisas fáceis, das coisas materiais. Então, o jugo de Jesus é um convite ao trabalho dentro do preceito do convite que ele fez ao amor. É uma atitude ativa, proativa. E mais adiante, quando ele diz assim, aprendei comigo. Vejam que ele está nos convidando ao estudo. Convite aos aprendizes. Nós, que tantas vezes talvez tenhamos negado a Jesus, que temos refutado seus ensinamentos e que precisamos da doutrina espírita para abrir o nosso horizonte, a nossa mente, e com isto compreender melhor as lições que ele, há 2000 anos, como Consolador, já nos deixou e nós não tivemos olhos de ver, ouvidos de ouvir e não praticamos. Então nós estamos aqui como aprendizes, alguém que não sabe, que ignora. É preciso que se faça os exercícios, que se faça os estudos. Nós viemos em busca do conhecimento e temos a possibilidade, quando o Espírito de Verdade, no capítulo 17, diz: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. E nós, então, buscamos a transformação moral e nos esforçamos para domar as nossas más inclinações. Isto é o aprendei comigo, porque não basta o rótulo de espírita ou de cristão ou de qualquer outro rótulo de qualquer filosofia religiosa. É preciso a vivência. Então, isto passa por internalizar os ensinamentos que ele nos trouxe, da mansidão, da humildade, das suas virtudes que ele vivenciava e que nós aqui estamos gradativamente aprendendo também a vivenciar. Quando ele diz que eu sou brando, e realmente Jesus era a brandura, a mansuetude em excelência. Ele não impunha nada. Aliás, não adianta nenhuma filosofia, nenhuma religião que imponha as questões para nós. É preciso que nós nos convençamos
E ele, nos seus ensinamentos, fazia o povo daquela época pensar, e nós aqui hoje pensamos, estudando a doutrina espírita, a terceira revelação, o outro consolador. Então vejam que esta brandura é um convite à condição de não saber, de aprendiz que ainda nós estamos, mas ir em busca deste conhecimento maior. E para isto, não é possível nós ficarmos acomodados, sentados, esperando que as coisas caiam do céu sobre nós. Aceitação não é acomodação, aceitação é saber-se imperfeito ainda. Espíritos criados simples e ignorantes, conforme diz a questão 115 do Livro dos Espíritos. Simples e ser ignorantes, mas capazes de refletir, de estudar, de trabalhar e de mudar. É uma atitude proativa, é uma atitude de movimento que a doutrina nos chama e o que o Consolador nos coloca no nosso caminho. Compreender que os erros possivelmente são frutos da ignorância. Quantas e quantas vezes nós chegamos no plano espiritual e foi nos dito, mas tu saíste daqui com um plano de realizar isto e aquilo outro. E nós chegamos lá e o que nós dizíamos? Eu não sabia. Eu não sabia. Isto nós agora não podemos mais argumentar, porque se nós passamos por uma casa espírita, se nós passamos pelo estudo das casas que nos oferecem a possibilidade de estudar a doutrina, nós não podemos alegar que nós não sabíamos. Isso coloca na nossa testa a responsabilidade. A responsabilidade de fazer melhor do que nós fizemos até hoje em todas as nossas existências passadas. Então, é um compromisso. E quando eu tenho um amigo que diz assim, essa doutrina é cruel, porque ela me coloca no brete, ela me faz, ela me comprime algumas vezes para que eu faça esta tarefa da mudança. Claro, se eu pensar assim, de certa forma, eu estou carregando um peso, mas se eu lembrar na suavidade, na mansidão e na suavidade como Jesus nos convidava sobre o seu jugo, isso passa a ser tranquilo, porque gradativamente nós vamos nos inundando com esta mensagem, com esses ensinamentos. Então os erros do passado precisam ser corrigidos. Eles não são punidos, a lei de causa e efeito não é uma punição, não é Deus que está nos punindo, nos castigando por algo que nós fizemos errado. É a própria lei que nos cobra reajustamento. Tudo aquilo que eu fiz de errado tem que ser corrigido até o último centavo, até o último tio, nos diz os ensinamentos, nos dizem os ensinamentos. Então, nós, como aprendizes, somos convidados a fazer os exercícios da aceitação desta tarefa, que é o objetivo maior das nossas vidas, a transformação moral do ser imperfeito, e trazer para dentro de nós o sentimento de amor e de compaixão, aquela mesma compaixão que foi exercida pelo samaritano que viu o homem caído na valeta e todos passaram ao largo e ele não, ele foi tocado no seu sentimento. Então, nós, quando recebemos a mensagem do Consolador, é preciso que nós sejamos também tocados de compaixão, que seja trabalhada em nós a humildade. Mais uma vez, atitude proativa, quanto de arrogante nós somos, de orgulhosos, e é preciso desenvolver estas virtudes, essas qualidades em nós. Nós temos dificuldades muitas vezes em reconhecer as nossas limitações. E o processo de reconhecer as limitações é o conhece-te a ti mesmo. Então, quando nós buscamos a humildade, a transformação de nós mesmos, velhos guerreiros
habituados ao conflito. Então, é grande o nosso potencial. O nosso potencial é infinito. Nós temos a condição de ser luzes. Vós sois deuses, nos diz João em 10:34. Nós temos o potencial de ser como Cristo era há muito tempo atrás, e isto está no nosso futuro, está no nosso caminho, e é o grande consolo das nossas vidas, porque os sofrimentos de hoje, eles ainda são consequência dos desatinos, são consequência dos desajustes. Então, para vivenciar essas virtudes do amor, da mansidão, da humildade, nós temos o dever de combater o orgulho que eventualmente já nos diz, mas eu já sei tudo, eu não vou mais escutar palestra, eu não vou mais ler o livro dos Espíritos, nem fazer o Evangelho. Não, não é isto. E pelo outro lado, não é dizer, não, mas eu sou tão imperfeito, eu sou tão atrasado, eu sou tão sofredor, eu não sou nada. Não, não. Nós estamos no caminho, nós estamos no caminho. E o Consolador, ele está aí exatamente para nos dar um impulso, para que nós levantemos da cadeira e passemos a fazer das nossas vidas algo maior. Então nós temos assim, Alírio Cerqueira Filho, numa das suas obras, fala sobre isto, e ele diz assim, que nós temos que superar os 3 níveis de ignorância. O primeiro nível é o nível de não saber. Aquele que nós alegávamos passado, mas eu não sabia, ninguém me falou a respeito disso, eu não li nunca nada a respeito disso. E por isso eu achava que Deus não existia, porque ele me castigava, e se ele me castigava, ele não é perfeito, e eu não sabia. Então esse nível de ignorância é o mais fácil, é de estudar, de ler a doutrina, de se inscrever nos cursos que as casas espíritas nos oferecem. É a função cognitiva do conhecimento. É mais fácil. O segundo nível de ignorância é a de não sentir. E aí já nos coloca na responsabilidade que eu falava. Agora eu sei, mas eu ainda não sinto. O coração, o sentimento é o parâmetro. Então, não adianta decorar o Evangelho segundo o Espiritismo, não adianta saber de cor as 1018 ou 1019 questões do Livro dos Espíritos. Não adianta. Se eu não tiver o amor no coração, eu não tiver o sentimento, de nada me vale. Lembro da carta de Paulo. Entre a fé, a esperança e o amor é o mais importante. É isto que Jesus, o Consolador primeiro, e o outro Consolador, vem nos trazer e nos ensinar para as nossas vidas. Então, quando o apóstolo João diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. Nós estamos aqui conhecendo a verdade. Esta doutrina que nos esclarece e nos consola, ela nos liberta dos sofrimentos, das agruras do passado e nos faz vislumbrar um mundo novo, o mundo do terceiro milênio que está prometido e que será um mundo de equilíbrio onde o mal não predomina mais. Nós estamos nesta fase de transição. No primeiro momento, diz no Livro dos Espíritos 780, que o progresso moral ele acompanha o progresso intelectual. Ele decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então nós estamos aqui neste processo de conhecimento e de transformação moral, adquirindo gradativamente o terceiro nível de ignorância, o da não vivência. Nós não sabíamos, agora sabemos. Nós não sentíamos, agora estamos começando a sentir. Somos tocados
pelas dificuldades desse mundo, nesse momento, abalado por uma pandemia, e de repente, do nada, de repente nós nos engajamos numa campanha de alguém que faz uma sopa num lugar distante, ou de alguém que junta ranchos para doar àqueles que no momento de crise não têm nem o que comer. E nós passamos a sentir, a vivenciar. E começamos a passar por cima dos 3 níveis de ignorância. Então, se no passado nós fomos espíritos comprometidos, endividados com a lei, hoje nós somos aprendizes começando a colocar em prática os ensinamentos do Consolador, do outro Consolador também, que é, na verdade, o mesmo, que são as lições e os ensinamentos de Jesus traduzidas no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, saber a verdade, sentir a verdade, vivenciar a verdade, é o triângulo que deve fazer parte da nossa vida. Então, o jugo de Jesus é ir em busca desse conhecimento, desta sabedoria. E aí, nós encontraremos descansos para a nossa alma, é o que diz lá na passagem. Nós encontraremos o estado de bem-aventurança que ele falava no Sermão da Montanha. Nós encontraremos o equilíbrio e a paz interior. E isto não é conquistado com inatividade, não é transformação mágica, exige muito trabalho. Realidade esta que muitas vezes nós nos sentimos agastados e vem de novo o Ivo falar, mas é preciso se conhecer, é preciso se mudar, é preciso que nós façamos alguma coisa porque nós estamos cansados de sofrer. Nós estamos? Eu acho que sim, todos nós. E hoje, no momento da pandemia, talvez sofrendo mais, reclusos, fechados, mas voltando gradativamente, as casas espíritas estão voltando a se abrir. E se hoje ainda nós estamos no estudo virtual, a Associação Espírita Paz e Luz já me comunicou, estamos voltando ao trabalho presencial, as casas estão se abrindo e voltando a atender as pessoas de forma mais próxima, com contato ainda com reservas, cuidando do afastamento, usando máscaras, usando álcool gel, mas podendo ir à casa espírita, porque lá, de repente, nós nos sentimos mais próximos, porque ouvir uma exposição doutrinária de forma virtual, no celular, no computador, parece tão distante. Para mim que falo e para vocês que me ouvem, essa semana fiz uma palestra numa outra casa, no Francisco Spinelli, e eu me senti diferente, porque lá as pessoas estavam à distância, mas com uma condição, de novo, dentro da casa espírita. É ainda a nossa condição de inferioridade, de apegados à materialidade, que precisamos dessas coisas. Talvez, quando nós galgarmos o degrau mais alto, nós não necessitemos mais nem ir à casa espírita, porque basta que nós, em pensamento, vibremos e entremos em comunhão com a espiritualidade superior, estudemos sozinhos mesmos e depois apliquemos à nossa vida esses ensinamentos que a doutrina e as mensagens de Jesus nos trazem, e que isto seja uma coisa espontânea, será uma coisa espontânea nas nossas vidas no futuro, certamente. Então, hoje, estamos assim meio que presos, mas aos poucos esta verdade vai nos libertar, porque o homem velho vai deixar o homem novo nascer. E o homem novo nascendo, ele vai vir com outra vitalidade, com mais amor no coração. E nós, então, conseguiremos
realizar com mais amplitude do que hoje conseguimos realizar as atividades de amor ao próximo, de caridade, de amor a nós mesmos, de amor pela natureza, de amor a Deus, o Criador, sempre coordenados por este Mestre Maior, Jesus, que está como nosso governador, e muitas vezes nós, quando desencarnarmos, certamente não temos a condição de ir até Jesus, porque está bem acima. Mas nós estamos imersos no pensamento de Jesus. O Consolador nos vê, nos acompanha como filhos ou como irmãos muito amados, que nos vê crescer e certamente fica feliz com o nosso progresso e com aquilo que nós estamos realizando. Então, um dia nós iremos certamente confraternizar com este mestre. Mas, para isto acontecer, é preciso que façamos mais no hoje. É no hoje que começa a tarefa. E o Consolador prometido que nos consola, ele vem exatamente nos dizer isso. Então, esta era a mensagem que eu tinha para a nossa reflexão, porque eu a faço para mim também. Coloquei a musiquinha, vamos encerrar o nosso trabalho dentro do horário estipulado. Agradecendo mais uma vez a Associação Espírita Paz e Luz, que nos dá a oportunidade de estarmos virtualmente ainda reunidos e no futuro, provavelmente, presencialmente. Agradecer nesta prece, onde agradecemos a Deus, a Jesus, o nosso mestre e amigo maior, a oportunidade de estar aqui ainda e de poder passar pelas dificuldades que estamos passando, porque elas nos fazem crescer. Elas são necessárias para que nós descobramos dentro de nós os sentimentos sublimes que ele há 2000 anos já nos ensinava e que o Consolador prometido, Espírito da Verdade, vem nos clarear e nos tirar a venda dos olhos. Então somos gratos por tudo isto, gratos pela nossa família, pelo alimento de todos os dias, pelo abrigo no frio que nos... e por tudo que recebemos, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, pelos nossos companheiros de jornada, as nossas casas espíritas, por todos. Muita paz, muita luz e que Jesus acompanhe a todos. Que assim seja.